Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Felipe Amaro, aqui da FATD Consultoria, e hoje a gente está dando início a esse projeto inovador que são os nossos podcasts interativos, inclusive com a presença de convidados aqui no nosso escritório. Nós estamos aqui em Campinas, dentro do escritório dos serviços aqui da FATD, e hoje a gente tem um convidado muito especial, que a gente vai fazer a abertura desses podcasts com esse convidado, e nada mais nada menos do que nós trazermos alguém que faz parte da história, faz parte da essência da FATD. Então eu queria agradecer já de antemão, viu, Ezequiel, por estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado esse convite. Queria agradecer você também que está acompanhando. E já fique ligado, porque nas próximas semanas nós teremos outros convidados com outros temas e você vai poder enviar as suas perguntas aqui para nós, tá bom? Então, esse bate-papo aqui, ele tem um intuito, Ezequiel, de ser bem tranquilo, espontâneo, ele não tem um roteiro específico a ser seguido e, como você já sabe, nós trouxemos você, fizemos esse convite para você, porque você faz parte da essência da FATD. Então, obrigado por ter aceitado, viu? Obrigado, Felipe, pelo convite, agradeço a FATD também por poder estar aqui, é uma honra estar aqui com você, assim como também fazer parte da história, poder contribuir, e ver o quanto que vocês cresceram, se desenvolveram e agregaram valor para as pessoas com o trabalho de vocês. Eu fico muito contente de participar disso. Obrigado. Imagina. Ezequiel, acho que eu estava contando aqui, nós já estamos praticamente, acho que com 20 anos de amizade, né? Ali dos anos de 2006, que foi onde nós nos conhecemos, na Guardinha de Campinas. Para quem não sabe, eu fui educador estagiário na Guardinha de Campinas. Ezequiel também, né, Ezequiel? Sim, a gente trabalhava lá. Você era da parte de práticas administrativas. Exatamente. E eu dava aula da parte de TI. Quanto tempo? Quanto tempo aí? Já praticamente 18 anos, alcançamos a maioridade aí, né? Já. Exatamente. Já passamos a idade dos guardinhas. Exato. E naquela época, Ezequiel, nós éramos estagiários, então a gente estava estudando ainda, era época de faculdade. Você, na época, já fazia o curso voltado para a área de TI, né? Já. Na época eu cursava Ciência da Computação, eu estava no 2º ano na faculdade. E foi quando apareceu a oportunidade de estágio e a gente se conheceu lá. E uma pergunta, quando você foi para essa primeira experiência profissional, né? Você foi trabalhar como educador. Por que educação? O que te trouxe a encontrar, né? Ou o que te levou a encontrar ali a Guardinha de Campinas? A história começa muito para trás. Eu fiz um curso de informática básica, ajudado por uma vizinha. Ela vinha de uma família muito simples. A gente morou numa casa com 11 pessoas, então chegava a dormir gente no chão da cozinha. E lá, nesse tempo, eu vivia na rua, como a grande maioria das crianças da nossa cidade, né? Viver na rua, eu digo, brincar na rua, passar a maior parte do tempo ali na rua. E a minha vizinha, a dona Diva, ela vendo aquilo, ela chamou meu avô e falou, vamos pagar o curso de informática para ele? Fazendo o curso surgiu a oportunidade de trabalhar como monitor, que era um estágio. Então eu ficava no fundo da sala, o professor na parte da frente, quando tinha as atividades eu ia ajudar. Quando o professor saiu, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar como instrutor de informática, depois de ter agregado um pouco de experiência. Inclusive na Bit Company, que é um lugar também comum entre nós dois. Exatamente. Trabalhei um tempo lá assim. Depois eu saí da parte de educação, tentei um pouco fora da TI, trabalhei com a parte administrativa, como auxiliar administrativo, ainda fazendo alguns bicos de TI. Aí eu estou falando em 2004, 2005, e foi quando, procurando outra oportunidade, veio a Guardinha. Foi quando eu comecei na área da educação. A área da educação é muito fascinante, porque ela traz a possibilidade de levar para as outras pessoas aquilo que trouxeram para a gente também. A chance de se desenvolver, de aprender algo novo, de contribuir, é uma profissão de muito significado. Então a educação ela vem acompanhada pela oportunidade e pelo significado dela também. E a gente brinca que os loucos se encontram, né? Sim. Os loucos eles se conectam, pessoal. Por que a gente, né, até remete a essa questão da educação? Eu me considero também um fruto da educação social. Fui da Fundação Educar de Pascoal, que foi uma grande escola para mim. Quando eu entrei na área de educação social, fazendo a minha primeira faculdade ali, que foi a Faculdade de Letras, a gente é picado por aquele mosquitinho que fala assim, olha,
dá para transformar a vida das pessoas por meio da educação, né, Ezequiel? Sim. E a gente acaba carregando isso para a nossa vida. Porque até para algumas pessoas que me perguntam, por que o Felipe trouxe? É somente pela amizade? Não. O Ezequiel, além de carregar consigo esse DNA da educação, ele tem essa crença também na transformação por meio das pessoas, né? Que a gente tem a possibilidade de angariar novas ferramentas de trabalho, novas soluções, não só para empresas, organizações, mas para a vida como um todo, né? Para a sociedade como um todo, né, Ezequiel? Por meio do pensamento das pessoas, por meio das ações das pessoas, né? E aí, iniciando aí o nosso bate-papo, e até para as pessoas entenderem um pouquinho do Ezequiel, quem é o Ezequiel, atualmente, qual que é a sua linha de trabalho? O que você está fazendo profissionalmente hoje? Hoje eu trabalho com infraestrutura de TI, eu estou na posição de analista de infraestrutura sênior na Marte, que é uma empresa multinacional aqui de Campinas. Então eu trabalho na entrega de soluções de TI para poder amparar o negócio. Eu acredito que tecnologia é um dos pilares de crescimento das empresas, que existem 3 grandes pilares: pessoas, processos e tecnologia. E eu trabalho diretamente num deles e, é claro, interface com pessoas e processos, porque isso permeia a área também. Então hoje a minha atividade principal é essa. E quando você se vê assim nessa parte de tecnologia, existe, logicamente, como você falou, uma sinergia até no trabalho com as pessoas, porque infraestrutura, eu acredito que vocês atendam chamados, encontram aquelas pessoas que falam, meu computador não está funcionando, aí deve estar fora da tomada, umas coisas mais ou menos assim, né? E quando você lida com esse contato com as pessoas, o que você observa nos dias de hoje? Aí fazendo uma interface com aquilo que nós vimos lá atrás na guardinha, aquilo que nós fomos vendo durante o nosso desenvolvimento. Hoje, as pessoas estão mais fáceis de lidar, mais difíceis de lidar. Como que você vê aí dentro do seu ambiente de trabalho, e até não só na empresa, mas na vida como um todo? Há casos e casos, mas de um modo geral, eu acredito muito que tem a ver com a nossa situação atual. Existe uma polarização e uma força de um discurso de ódio que aconteceu nos últimos tempos. E por causa disso, algumas pessoas elas são muito indispostas a se relacionar. Então eu vejo uma grande dificuldade nas pessoas em construir um bom ambiente de trabalho, que é o reflexo de uma cultura. Então, valorizar as boas relações, a boa comunicação, tratar bem as pessoas, entender que utilizar de inteligência emocional, entender que ali do outro lado também está uma história cheia de dificuldades, com coisas que precisam ser colocadas na mesa, não são só problemas, eles não estão só dentro da nossa caixa, apesar deles doerem na nossa vida, mas é válido que a gente se conecte com as outras pessoas dessa maneira. E eu vejo, infelizmente, o oposto hoje em dia. Não existe tanta valorização nesse aspecto por parte das pessoas, há um empobrecimento em relação ao entendimento e à valorização disso por parte delas. E olha que interessante isso que você está colocando, né? Quando você vê polarização, os discursos muito contrários, né? E existem dois termos da língua portuguesa que eles são interessantes da gente lembrar sempre, né? Que uma coisa é falar assim, eu vou de encontro a uma ideia. E ir de encontro é como se você pegasse o seu carro e, fosse bater numa parede. Então, eu estou indo contrário, eu estou indo de encontro a isso, né? E quando eu vou ao encontro, eu estou fazendo o movimento de me aproximar, de ir ao encontro, me conectar com. E quando a gente vê que as pessoas estão indo de encontro e não ao encontro, é aí onde a gente encontra essa divergência de ideias, né? É onde a gente vê esses discursos sendo tão proclamados dentro das organizações. Aqui na FATD, Ezequiel, para você ter uma ideia, você já conhece o nosso trabalho e tudo, mas é importante até para as pessoas que estão assistindo. Nós fazemos alguns trabalhos que eles são direcionados para o fit cultural. E o que é esse fit cultural? É a valorização da cultura, missão, visão, valores que já são estabelecidas na empresa e fazer com que esses colaboradores compreendam como que essa cultura pode melhorar a performance, melhorar a entrega. E muitas empresas nos chamam, quando elas nos convidam para desenvolver os nossos serviços lá, é porque a comunicação ela não está alinhada. Ou a comunicação ela não consegue ter uma linearidade, as pessoas não conseguem se entender. No campo da tecnologia, ou até mesmo com o conhecimento que você tem, Ezequiel, essa questão da comunicação, você vê que impacta, é uma questão de preconceito das pessoas, antes de criar o conceito mesmo, umas sobre as outras. Como que você vê essa dificuldade, ou esse desafio aí dentro das organizações? Continua da mesma maneira que a gente colocou a outra questão, da parte do relacionamento.
também não há uma preocupação em como se comunicar. Partindo da premissa da cultura que você trouxe também aqui. Segue a mesma linha. As pessoas, elas têm essa dificuldade de compreender a cultura do outro, né? É o que eu brinco, né? Se sobra empatia, falta personalidade, falta a identidade para o profissional conseguir estabelecer o trabalho. Se falta empatia, aí as pessoas acabam degladiando, acaba tendo aquela guerra dentro da organização, né? Sim. Aí, uma coisa interessante que eu queria contar para vocês, até sobre a figura do Ezequiel, em 2015, quando a FATD nasce, o Ezequiel foi uma das primeiras pessoas que se mostrou disposto a falar, vamos fazer esse projeto dar certo. É uma coisa que eu tenho uma felicidade e uma gratidão muito, né, expressiva em relação a você, a sua amizade, viu, Ezequiel? Isso acho que é importante deixar aqui, porque aqui fica para a eternidade, né? A gente deixa guardado isso e registrado. E quando eu falei para o Ezequiel que a ideia da FATD era trabalhar com pessoas, era desenvolver pessoas, você logo de cara falou, pô, Fê, vamos fazer, pô, que legal, vamos, né, criar um site, criar estrutura para isso. O que faz você, Ezequiel, aí você pode contar até um pouco da sua história, são crenças, a sua base de vida, o que fez você ter esse olhar mais sensível para o ser humano? Vem de casa, principalmente na relação com a minha avó. Uhum. Minha avó é a minha primeira grande inspiração na vida. Minha mãe teve eu muito cedo e a minha avó cuidou de mim a maior parte do tempo. Então foi a pessoa com quem eu mais convivi durante toda a minha formação. E a minha avó sempre teve muito prazer em dividir conhecimento. Do jeito dela, uma pessoa muito simples, cresceu na roça, valorizava uma educação um pouco dura, na época que a gente apanhava bastante. Exato. Mas ela estava sempre ali comigo dividindo tudo o que ela tinha, e quando eu tinha dificuldade ela me ensinava. Eu vou dar um exemplo. Ia no mercado comprar as coisas, ela me chamava, olha, é assim que você escolhe isso, é assim que você faz, é desse jeito. E a outra parte também, mesmo sendo de uma família muito simples, quando alguém batia na porta, ela sempre ajudava. Uhum. Ajudando as pessoas da família, ajudando os vizinhos, dividindo o pouco que não tinha. Então, vem dessa parte. E aí, crescendo nesse ambiente, é meio que natural valorizar a entrega para o outro, ajudar as outras pessoas, a se importar com elas. Isso acaba fluindo naturalmente, acaba fazendo parte da essência de quem a gente é. Perfeito, Ezequiel. E que resposta importante isso, né? Porque vem da nossa essência, é uma inspiração, né? Sim. Até uma das perguntas que eu ia fazer para você era justamente isso. Quem são as inspirações ou as pessoas que trouxeram essa inspiração para você ser a pessoa que você é hoje? A sua avó é uma delas. Tem algumas outras pessoas aí, autores, pessoas que você considera assim, olha, essas pessoas elas são referências para mim nesse sentido. Sim. Posso começar no meu círculo. Uhum. Você é uma delas. Você é uma pessoa que eu sempre tive muita admiração, né? Nesses quase 20 anos de amizade, a gente trocou muitas figurinhas já, daquelas que a gente troca só entre nós, né? Que são os assuntos da vida. Exato. Então eu pude aprender muito com você também. A outra pessoa é minha vizinha, Dona Diva, porque ela me viu como um menino que estava crescendo meio que à deriva em relação ao que era o mundo. Porque eu vivia ali naquele espaço, na rua, jogando bola, brincando. Então ela teve a iniciativa, olha, você vai no centro, você vai em tal lugar, você vai pegar tal coisa pra mim, tá aqui o dinheiro, tá aqui a ficha telefônica, era a ficha telefônica na época. Exato. Uns aqui não vão saber o que é a ficha telefônica, tá, gente? Antes de celular, tudo mais, os orelhões, né? Quando a ficha cair, voltava. Então ela falava, se você precisar me liga. E na época, Fê, eu soube disso ano passado, ela assinava o Diário do Povo, o Correio Popular. E aí para ela poder dividir o curso, porque ela chamou meu avô e falou, olha, eu tô vendo o menino crescendo, gostaria de colocar ele num curso de informática. Não tenho como pagar tudo, eu fui atrás, eu vi a escola, esse é o valor, eu consigo pagar metade. O senhor se dispõe a também? Ele falou sim, ela cancelou a assinatura do Correio Popular e pagou para eu poder fazer o curso de informática, que foi... Eu tive outras oportunidades, olhei para outras coisas na época que eu poderia fazer, mas foi uma das coisas que me levou a fazer, foi ela ter me colocado lá. Então ela é uma segunda avó, é uma segunda mãe e é uma grande inspiração. Faço questão de fazer contato, ela tem 92 anos agora. Que beleza! Super lúcida. Então é uma das minhas grandes inspirações. E até quero aproveitar, porque essa história, até para as pessoas que estão assistindo, vale a pena, não sei se o Ezequiel conhece também, mas a Fundação Educar de Pascoal, ela tem uma editora
E essa editora, ela publica diversos livros com diversos autores e tudo mais. E tem uma das histórias que foi publicada que fala a respeito do vestido azul. Em resumo, que algumas pessoas, educadores, já conhecem essa história e tudo mais, mas é um professor que compra com um pouquinho do salário que ele tem um vestido azul para presentear uma das suas alunas. E conforme ele compra esse vestido azul para essa aluna, há uma movimentação na casa dessa aluna, no bairro, na comunidade como um todo. E como esses pequenos gestos fazem uma transformação na vida das pessoas. Porque para ela, pode ter certeza, foi um significado grande. O Correio Popular, para quem não conhece, é um jornal que nós temos aqui na cidade de Campinas. Ele é um jornal impresso e que ele foi sempre muito tradicional aqui na cidade. Então as pessoas buscavam informação, acredito que ainda buscam algumas pessoas, né, por meio do Correio Popular. Então era essa coisa, né, eu assino o Correio Popular, eu estou bem informado e tudo mais, né? Então ela deixa de assinar o Correio Popular para poder pagar o seu curso de informática. E ela era minha vizinha. Uhum. Ela era só minha vizinha. Ela não tinha obrigação. Ela poderia ignorar isso. E aí isso contribui, porque eu tenho contato com ela desde quando eu nasci. Ela é nossa vizinha desde quando eu nasci. As outras pessoas são as próximas de mim, o Manuel Mainete, que é um dos diretores da IBM. Tive contato com ele na igreja em que eu ia, ele foi uma das pessoas que me influenciaram muito em ir para a área de tecnologia também, quando eu tinha lá meus 19 até os 22 anos. João Vitor, com quem eu trabalhei, que é um grande amigo, o André Sola. O João Vitor hoje trabalha em uma multinacional também, o André Sola em outro, o Anderson Favarin. E aí a gente extrapola um pouco para aqueles que a gente ainda não conheceu, como o Clóvis de Barros, o Cortella, o Flávio Augusto, pela história, pelas coisas que ele construiu. Tenho uma grande admiração pelo Pedro Calabres, que é um neurocientista. O Wesley Delanogari também, que também é da área de neurociência. Essas são vários, né? Jesus. Olha aí. Jesus é... E aí, vamos aproveitar, eu quero até pegar nessa mesma linha, aproveitar para fazer minha próxima pergunta, né, Ezequiel? Porque a gente tem essas pessoas que elas são referências na nossa vida e elas trazem esses ensinamentos ficam, né? Assim como nós dois tivemos a oportunidade de termos eu brinco já que eu não chamo mais ex-aluno de ex-aluno, eu chamo de sempre aluno. Porque não adiantou de você encontrar professor. Esses dias atrás eu saí e encontrei um sempre aluno na rua, ô professor. Então, esses sempre alunos, eles acabam tendo boas recordações daquilo que nós pudemos compartilhar naquele momento, né, com eles. Inclusive aqui na FATD eu tenho a Cássia Castro, que atua aqui com a gente, foi nossa aluna na época da Guardinha, hoje ela é gestora financeira aqui na empresa. E essas pessoas, elas marcam, elas criam esse vínculo histórico. Você citou, por exemplo, Jesus, e a gente está falando aqui sobre troca, sobre experiência, e a ideia desse podcast é justamente isso, ter um bate-papo bem descontraído para a gente poder falar sobre ideias, sobre aprendizados. Você consegue dividir as duas pessoas, por exemplo, quando você fala Jesus, da sua crença ou dessa parte mais social, dessa figura que traz ensinamentos, ou é uma figura única? Como que você distingue e destaca esse aprendizado, então, por exemplo, na figura de Jesus? Cara, o Jesus e o Evangelho, para mim, são fascinantes em relação à valorização do bem comum, do se doar para o outro. Então, sim, respondendo objetivamente a sua pergunta, é possível separar as duas coisas. Dá para você se inspirar no Jesus histórico, que fala sobre significado de vida, sobre se doar pelas outras pessoas. É alguém que dedicou o que ele chama de ministério, a gente poderia chamar de propósito, olhando por outra maneira, por outra ótica de trabalho, ele se dedicou em direção ao outro. É entendido hoje na ciência, Fê, que um dos grandes indicativos de bem-estar subjetivo, porque eles não preferem chamar de felicidade, porque é muito complexo dizer o que é felicidade. Mas há estudos, inclusive, sobre isso, né, Zé? Até quero deixar uma dica para você que está assistindo, que tem um documentário interessante, não sei se ainda está, se não estiver, vale a pena dar uma pesquisada no YouTube e na Netflix, que fala sobre a felicidade. Que a felicidade hoje, inclusive o título do documentário é Felicidade. Felicidade é uma ciência, viu, pessoal? As pessoas estão pesquisando, estão estudando sobre a felicidade. Até porque existe uma busca tão incessante, né, incansável sobre a felicidade, que fica permeando, né? O que eu busco? Então, estudar sobre o significado vale a pena para a gente poder compreender e saber como andar, né? Vale sim.
Então eles tratam usando o termo de bem-estar subjetivo. Onde ele se encontra? Na grande maioria das pessoas, existem estudos longitudinais que acompanham pessoas por 70 anos. Então, começam cientistas analisando as pessoas desde quando elas nasceram, de 2 em 2 anos elas voltam, fazem análise, eles entendem o que está acontecendo com elas e vão acompanhando. Esses cientistas se aposentam, outros entram nos estudos e eles entenderam que um dos grandes indicativos de bem-estar subjetivo ou felicidade são as relações, são as boas relações. E Jesus é um cara que nos ensina a como se relacionar. Para mim, ele é o maior especialista de pessoas que existe, de relacionamento, porque é muito fácil entender. Se você está disposto a amar o outro, a ver o bem no outro, a não se deixar contaminar, independente de quem o outro é, isso são coisas difíceis de alcançar, talvez até impossíveis, né? Existe um mito hoje que é colocado nas empresas, nas organizações, que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que a gente é obrigado a suportar tudo, a gostar de todos, a abraçar todos, e isso não verdadeiramente, né? Não tem uma linha lógica nesse sentido. O bom relacionamento, ele se dá quando existe essa energia, quando existe a troca, né? E quando o Ezequiel fala, aí você me corrige, Ezequiel, se eu estiver errado, dessa questão da doação pelas pessoas, ela vem muito nessa linha, né? Porque o que esse ensinamento, principalmente quando a gente fala da figura de Jesus, nos traz é que a gente ama ao próximo, né? A gente ama as pessoas à nossa volta, até independente do que elas são ou do que elas fazem. E é complexo a gente lidar nisso, principalmente num mundo que ele está tão polarizado, né, Ezequiel? Sim. São situações, filho. O ambiente corporativo, ele parte de algumas coisas que não são consideradas dentro da esfera religiosa ou espiritual. Isso é algo completamente normal. As pessoas, elas têm posicionamentos e a gente precisa se posicionar de uma maneira diferente em cada contexto. A gente só precisa lembrar que existe um ser integral ali, né? Sim, eu ia falar íntegro não, é integral e íntegro, né? Vamos colocar assim. Sim. Porque as pessoas às vezes pregam uma coisa dentro das suas culturas e das suas religiões e quando chega na empresa, totalmente ao contrário, né? Exatamente. É aquela pessoa que fala do amor ao próximo dentro da igreja, mas quando vai para o trabalho, esquece. É a pessoa que puxa saco e eu brigo. Quem puxa saco, puxa tapete. É aí que os líderes têm que ficar bem atentos para saber distinguir e observar essas pessoas, né? Eu acredito que o ser, ele é inseparável em qualquer esfera que a gente esteja. Exatamente. O que acontece é que a gente tem uma persona social e existem vocabulários e posturas que cabem em cada contexto. No ambiente profissional ou fora dele. Mas aquilo que a gente é em essência, por exemplo, você está falando da pessoa que é puxa-saco ou finge, isso tem prazo de validade. Isso é descoberto. A não ser que a pessoa queira ignorar aquilo, porque do contrário é possível de ver com o tempo. A entrega técnica, ela sempre vai se sobressair, né? E às vezes eu encontro alguns líderes que têm essa dificuldade de enxergar a entrega técnica. Porque, agora vamos até entrando numa outra linha aqui, Ezek. Por exemplo, o autoconhecimento ele é necessário para eu poder lidar com as outras pessoas. Então eu brinco que terapia deveria ser como água, deveria estar liberado ao público para todo mundo poder fazer, né? Porque daí quando eu me conheço, fica muito mais fácil para eu saber as limitações e até compreender se eu não dependo de um puxa-saco para poder satisfazer algo que é meu. É alguma falta que eu tive na infância, alguma falta que eu tive durante o meu desenvolvimento, que aí eu necessito de uma pessoa afagando o meu ego para poder dizer quem eu sou. Sim. Sendo que, na verdade, você consegue descobrir quem você é por meio de ensinamentos, por meio de leitura, ou o próprio processo terapêutico, né? E aí, quando a gente vai para dentro dessas esferas e vai conversar com esses líderes nas organizações, existem alguns pontos que eles não encontram. E por que eles não encontram? Pela falta de indicadores. Então, a performance de uma pessoa, ela é superficial quando ela tem esse puxa-saquismo, uma entrega conveniente, que eu brinco que a entrega conveniente é assim, eu queria que essa xícara estivesse aqui, então a pessoa vai deixar a xícara aqui. Mas independente se a mesa está toda bagunçada. Ela não tem uma interpretação sistêmica do trabalho que tem que ser feito. E aí, você, olhando pelo seu caminho profissional, né, Ezequiel, foi lá para a área de TI, trabalhou com educação, hoje atua nessa área de infraestrutura, só que eu vejo nas redes sociais, eu acompanho você como amigo mesmo, e vejo que você está muito interessado nessa parte de desenvolvimento intrapessoal, né? Ou intraempreendedorismo, Em que momento que virou essa chave? Em que momento que você viu assim, olha, preciso investir mais tempo nisso?
Isso vem com o desejo de viver bem comigo mesmo. E, por consequência, refletir isso nas relações. Uma coisa que é inegável na vida é a dor. Então, a gente sente diariamente. E se a gente para refletir quais são os causadores, a gente acaba encontrando alguém no espelho que é o grande responsável pela maioria delas. Para quem não entendeu, é você mesmo, tá? Porque é bom colocar essas claras. Então a gente está falando sobre a gente. Exato. A gente causar a dor em nós e, por consequência, nas outras pessoas também. Querer viver bem comigo mesmo e com as outras pessoas foi o que me levou a mergulhar nisso. Inclusive, é para mim um dos grandes valores da vida. É o amor ao estudo, o autodesenvolvimento, a busca pelo conhecimento e a busca pelo autoconhecimento. Mergulhar nessa jornada é como dar-se a chance de sair de dentro de um quarto escuro. E quando você aprende a se iluminar, a trazer luz para aquilo que você não via, para entender o que é e lidar melhor, você também tem a chance de fazer isso pelas outras pessoas. Exato. E apesar de ser da área de TI, eu trabalho na área de suporte. Hoje eu fico mais numa parte onde eu estou, vou dizer, como um carregador de piano. Então eu estou cuidando das estruturas maiores da empresa, tenho bastante interface com as pessoas, mas não tanto quanto alguém que está ali na ponta. E me relacionar com as pessoas é algo muito natural e que acontece no meu trabalho incessantemente, mesmo não estando na ponta. Conseguir lidar melhor comigo mesmo e com as outras pessoas também remete a sucesso. E eu não falo de sucesso só de dinheiro ou de carreira, mas é de começar um dia e conseguir promover o bem no ambiente onde eu estou, fazer o ambiente ser melhor, ser um protagonista dentro desse espaço. E aí você usou um termo bem legal, que é bacana para a gente até remeter as pessoas conseguirem compreender, em essência, que as sombras e as luzes que nós possuímos na nossa personalidade, até pensando um pouquinho nessa estrutura cognitiva que nós temos de aprendizado, direcionamento de vida, primeiro que a gente sempre aprende aquilo que nós temos interesse. Isso que o Ezequiel está trazendo para a gente agora, se vocês observarem, é uma transição para a gestão de pessoas. Então, a partir do momento que eu trabalho só com a máquina, é uma coisa. Quando eu observo as pessoas, é uma outra coisa. E esse movimento de fazer a gestão das pessoas começa pela gestão de si. Do olhar para si e falar assim, olha, o que eu tenho de potencial? Ou quais limites que eu gostaria de atribuir para a minha vida? Porque tem muitos empreendedores, inclusive que vão estar assistindo esse podcast hoje, ano que vem, quando puder, né? Que vão estar no momento de olhar para si e falar assim, olha, o que eu aceito ou o que eu não aceito? O que eu quero para a minha vida ou o que eu não quero para a minha vida? Como eu gostaria de ser tratado? Essas são perguntas que elas são importantes para a gente fazer no dia a dia, até para saber com quais pessoas a gente quer se relacionar, como que a gente quer lidar com essas pessoas e o quanto que a gente está se preparando para poder buscar estruturas maiores de trabalho. Que, como o Ezequiel está fazendo aqui, não é só o trabalho com a máquina, é o trabalho com as pessoas. E você hoje na sua empresa, na sua organização, pode estar pensando, olha, eu estou fazendo a minha planilha no Excel, estou organizando a minha empresa aqui de uma maneira caseira. Tudo bem, você está conseguindo alcançar os seus objetivos, ok, mas como que você faz para evoluir? Como que você faz para poder crescer? Começa no processo de autoconhecimento, né, Ezequiel? Que você leva isso também para fora. Se você sabe o caminho para se desenvolver, você também sabe o caminho para ajudar as pessoas. E você criou metas para você, Ezequiel? Você criou alguns parâmetros, aí você pode dividir com a gente? Pode. Metas a curto prazo, a médio prazo, como que está isso? Hoje, a curto prazo, as minhas maiores metas são me manter estudando, dedicar muito tempo para isso. E estudando a parte de inteligência emocional, de autodesenvolvimento e de relacionamento, direcionada à parte de gestão e desenvolvimento de pessoas, para poder contribuir com o ambiente de trabalho e porque hoje é o que eu tenho de valor e de maior significado na vida. Eu sinto uma realização muito grande quando eu consigo promover algo bom na direção do outro. Quando eu fiz o FATD Skills... Momento merchandising, pessoal. Para quem não sabe, depois eu vou deixar aqui o link para vocês poderem conhecer esse programa. É um programa que nós temos de desenvolvimento de habilidades, onde a pessoa passa 3 meses
com os nossos consultores e psicólogos aqui da FATD. Com encontros semanais online, né, Ezequiel? Uma vez por semana, durante 1 hora, uma ferramenta é aplicada e aí você vai desenvolvendo habilidades por meio dessas ferramentas. E você passou por esse programa, né? Passei pelo programa e a consultora Bianca trouxe a pergunta: o que você faria mesmo que não te pagasse? No começo eu tinha a resposta e fui um pouco relutante quanto a ela, porque eu estava pensando que eu poderia explorar outras áreas. Mas estava na minha cara que é contribuir com as pessoas. E foi interessante porque eu passei mais de 1 ano com essa pergunta como uma goteira na minha testa. Sempre voltando. E aí foi onde eu fui conseguindo linkar a vida, o trabalho e o propósito. E quando eu fiz a junção de todas essas coisas, não existe mais trabalho separado de vida e não existe mais vida separada de propósito. É tudo a mesma coisa. Porque eu estou o tempo todo me dedicando na direção daquilo que eu quero construir sobre mim e pelos outros também. Então, voltando no que você falou em relação ao ambiente de trabalho e etc., é nessa direção. De contribuir com as pessoas e conforme eu amadureço para as coisas que eu quero e progrido, eu também aumento a minha capacidade de entrega no ambiente de trabalho e pelo outro, para poder construir um ambiente melhor, onde as pessoas se sintam melhor para trabalhar e com todas as outras coisas que são relativas a isso também. Tem uma coisa interessante que eu gostaria de colocar aqui também nesse podcast, Ezequiel. Acho que a gente não pode deixar de falar sobre a princesa que você tem, né? A querida Melissa, que é a filha do Ezequiel. Eu brinco que a Melissa é uma das poucas crianças que eu sei a data de nascimento, a idade, porque logo quando você descobriu que ia ser pai, né, eu fui uma das primeiras pessoas que a gente compartilhou essa novidade, né? E quando você pensa na Mel, quando você pensa no futuro da Mel, é o Ezequiel pai, o Ezequiel profissional, o Ezequiel pessoa, o Ezequiel marido, todos esses Ezequiéis aí dentro de um só Ezequiel. Como que você transporta, como que você transfere esses aprendizados para a Melissa? Como que você lida com essa questão de ser pai também? Ser pai é a maior escola da vida. Eu estava refletindo bastante sobre isso porque é meio que normal refletir sobre. Fê, é muito complexo porque envolve muita coisa. A parte da paternidade. Eu me preocupo em diversas questões e a primeira delas é como eu deixo o caminho aberto para que ela me veja como alguém valioso para conversar com ela em qualquer fase da vida. Ela está com 13 anos, vai fazer 14 esse ano. Está entrando na adolescência, a gente sabe um pouco o que a adolescência significa, né? Como eu não me torno um crítico dela, como eu valorizo as relações, como eu valorizo quem é ela, o que ela pensa, o momento dela, mesmo que eu esteja num momento completamente diferente, onde eu já tenho aprendido muitas coisas que ela vai aprender, e que algumas delas eu olhe como não sendo interessantes ou valiosas para ela agora, mas que vão brilhar aos olhos dela, e ela vai querer falar sobre. Conseguir colocar tudo isso numa cesta para poder entregar algo de valor, porque tudo que a gente quer é que nossos filhos sejam felizes. Exato. Que eles passem pelas situações da vida de uma maneira um pouco mais leve, que eles usem do nosso aprendizado e do que a gente já quebrou a cara na vida ou bateu a cabeça, para não precisar repetir aquilo. Meus esforços eles são hoje vindo da criação que eu vim, que ela era dura. Eu tive que me desconstruir ao longo do tempo. Eu vou te dar um exemplo e contar um pouquinho. A última vez que eu encostei a mão na minha filha, ela tinha 1 ano e meio. Foi por impulso. Ela deu um tapinha no rosto da mãe dela, fez bastante barulho na época. Eu acabei dando um tapa na mão dela no reflexo. Desmedido de força. Aquilo pra mim, eu já estava no processo de olhar e falar, não, isso não é isso que eu quero fazer. Porque ali eu já não tinha o hábito de bater, mas uma vez ou outra um tapinha escapava. Nisso, naquele momento em diante, eu nunca mais encostei a mão nela. Mas as palavras e a maneira de abordar ainda eram carregadas de dureza. E aí fui passando pelo tempo e fazendo a reflexão de se o que
me afastava das pessoas era a abordagem tão dura, por que eu vou fazer isso com ela se o que eu quero construir é a proximidade com a minha filha? Então esse é o processo que eu falei antes, da dor da vida, de você entender o que está fazendo, olhar para dentro, buscar o conhecimento e se esforçar intencionalmente na direção daquilo que você quer promover na vida, aquilo que você quer encontrar lá na frente, como algo que vai trazer felicidade de fato. Porque hoje, qual é um dos propósitos da minha vida hoje? É chegar lá na frente e a minha filha olhar para mim e falar assim, você é um dos meus grandes amigos. Porque pai ou você, ela nunca vai poder negar. Mas eu consegui, porque ela é uma página em branco. Sim. Ela veio da vida ali aos poucos, né? Branco, né? Exato. E eu consegui ser o grande amigo dela, ou um dos grandes amigos dela. Eu entendo que tudo isso que eu disse, juntando a esse último ponto, é uma das minhas grandes missões hoje. E olha que interessante, fazendo até um paralelo com o propósito de vida, como você disse, e as pessoas encontrarem esse propósito de vida dentro do ambiente de trabalho. A gente remete à questão da paternidade no ambiente de trabalho. Então, ao mesmo tempo que você é um profissional, você também é esse pai que também encontra esses amigos ali dentro do espaço do seu trabalho, que faz a troca de conhecimento, que tem um espaço ali para poder gerar aprendizado para as pessoas que estão ali trabalhando com você. E cada vez mais essa compreensão ela é necessária. Por isso até que eu quis muito trazer o Ezequiel para a gente começar esse canal de podcast, porque é justamente isso. É quando você consegue encontrar na pessoa os valores essenciais que são transportados para o trabalho, para tudo aquilo que a pessoa traz enquanto discurso e ação. Ninguém busca a perfeição, né? Tem uma coisa aqui na FATD que eu brinco demais e quando a gente pega, porque um dos serviços que nós realizamos aqui é o processo de recrutamento e seleção. Inclusive com excelência, depois vocês podem entrar no nosso site e conhecer. E uma das coisas que os candidatos falam, quando você pergunta muitas vezes assim, fale um ponto a ser melhorado, ou um defeito, né, como alguns dizem. E a pessoa quer falar assim, eu sou perfeccionista, achando que isso é um ponto positivo, e muito pelo contrário, né? O ismo, né, que seria esse sufixo ismo, ele já remete a uma patologia, algo que precisa ser trabalhado porque é fora da normalidade. E perfeito, a gente sabe que ninguém nunca vai ser. Você pode fazer uma coisa muito bem feita, mas nunca perfeita. E quando você tem essa síndrome de querer ser perfeito, isso precisa ser trabalhado, porque pode ser um grande problema para a vida. Ezequiel não é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, todos nós temos os nossos desafios aí para poderem ser ultrapassados. Só que quando a gente reconhece e consegue trabalhar em cima deles, a vida eu acho que fica um pouco mais leve também, né, Ezequiel? Dá para trazer essa singularidade em tudo. No ser pai, no ser profissional, no ser amigo, aí consegue ter esse equilíbrio, né? Hoje você consegue encontrar isso, Ezequiel? Consigo, Fê. É um desafio lidar com as dificuldades internas. A gente tem desejos de performar melhor, de fazer melhor, a gente encontra muitas vezes a ideia de o que eu quero fazer. Eu gosto muito de uma frase do Mike Tyson que ele fala que todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Procede. Porque você planeja. Antes de ser pai, por exemplo, eu pensava em muita coisa. E aí quando a Melissa nasceu e veio a prática, eu encontrei muitas propensões dentro de mim. Tem gente que fala que a paternidade ou a maternidade é padecer no paraíso, porque você lida com muitas dualidades. E há o desejo de fazer uma entrega mais sublime pela criança, ou pelas pessoas, ou por nós mesmos. A gente quer entregar mais. Hoje eu trabalho muito essa questão no autoconhecimento da aceitação, até mesmo porque se eu não colocar as coisas no chão na aceitação é muito difícil mudar, eu vou ficar na negação. E aí não abraçando eu não mudo. Então vou nessa direção, eu entendo que isso é uma jornada sem fim. A autorresponsabilidade que eu aprendi junto com uma palavrinha que veio do Felipe Amaro, quando ele trouxe para mim a primeira vez dentro desse contexto sobre o protagonismo, é um exercício constante, porque você entende o conceito, mas quanto de você se conhece para entender se está sendo responsável por si mesmo ou está terceirizando a mudança daquilo.
Então, isso eu entendo como um processo. E nessa, como grande parte da vida, a gente lida com muita dualidade, com valorização de crenças opostas, como eu preciso ser socialmente aceito em padrões estéticos para ser feliz. Tem algumas coisas que elas são crenças opostas. Até para o pessoal pegar, né? Até para contextualizar. Quando a gente conversa com alguns empreendedores, que eles acreditam que ter toda a estrutura, o carro do ano na garagem e a viagem para o exterior garantida, isso é ser um empreendedor de sucesso. Não, tá? Não. Às vezes você tem o seu empreendimento que deu a possibilidade de você constituir a sua família, alcançar os seus sonhos, isso é ser um empreendedor de sucesso. Independente de tudo que está em volta, porque senão a gente cria essas crenças na nossa mente e aí vem aquele contraponto, que é assim, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo alcançar aquilo que eu estou buscando, sendo que eu nem sei o que eu estou buscando. E quando a gente se tira essa roupagem, sai dessas máscaras, fica muito mais tranquilo, né, Zé? Sim. Aceitar a humanidade. Aceitar a humanidade. Esse sou eu. É ter coragem de se olhar no espelho, ver as suas sombras. Hoje eu penso que nem todas elas são ruins, porque tem coisas que elas acabam nos ajudando em alguns momentos a nos defender, que é exatamente indo na direção do não ser perfeito. Porque a gente pode pensar, eu preciso fazer tal coisa e ela tem que ser pela motivação certa, mas eu ainda não tenho ela dentro de mim. Tá? E por causa disso você vai ficar parado onde você está. Você não vai avançar na direção do que você quer pelos recursos que você tem agora. Eu tenho um amigo, desculpa, mas eu vou ter que citar, até mandar um abraço para ele, que é o escritor Fernando Moraes. Ele fala o seguinte, que ele tem algumas pessoas que você encontra na rua que dá a impressão que o mundo está sempre devendo alguma coisa para elas, né? Que você conversa com ela e fala, eu tentei, mas não consegui. Eu tô correndo atrás, mas não alcanço. Aí parece que sempre o mundo está devendo alguma coisa para essa pessoa, mas ela não traz esse senso de autorresponsabilidade ou do protagonismo em si, que fala assim, o que eu tô fazendo para isso? Por mais que eu não tenha um caminho claro que eu pretenda percorrer para alcançar o objetivo, qual o movimento que a gente está fazendo, né? E o Fernando ele fala muito sobre essa questão do movimento, que ele é necessário, né? É necessário, tem que começar. Exatamente. Começando você vai encontrar as dificuldades, as barreiras para poder transpor e avançar na direção daquilo que você quer. Se persistir, você vai se tornar mais forte. Aquilo que era tão grande depois de você ter passado nem vai parecer tão grande mais. E quando isso acontecer é porque você construiu algo sobre si mesmo. E nessa construção, se você for atento, você tem a chance de trazer um significado diferente até mesmo para aquilo, é o que eu estou querendo dizer, né? Não tem as motivações mais corretas, né? Vamos dar um exemplo da parte de estética, por exemplo, de treinar na academia. Tem gente que vai treinar por saúde e entende que o grande drive para você poder treinar, a motivação para estar na academia é ser saudável. Mas ser saudável é um negócio muito difícil de você perceber. O que é ser saudável? Como que você vai tangibilizar isso? De repente, para você, pode ser que a parte estética, de se olhar no espelho e se sentir mais autoconfiante ou ajudar na autoestima, seja um motivador, mas porque não é a parte de saúde, você vai deixar de fazer porque considera que isso não é um valor tão importante. Então vai com o que você tem, ressignificando o caminho. Quando você construir, você já vai estar se sentindo melhor consigo mesmo, mais capaz de fazer as coisas. Isso pode ajudar no processo de ressignificar. E continuar parado no ponto onde você está. E aí a gente vai chegando, porque a conversa quando ela é boa, ela passa rápida, né? E aí, olha só, a gente está conversando, agora a gente vai chegando até o final desse encontro nosso aqui. E nessa mesma linha que você está trazendo, Ezequiel, eu queria pedir para você a gentileza de você deixar algumas linhas de pensamento para quem está assistindo. Então, primeiro, para a pessoa que está passando por um processo de transição de carreira. Então, ela está revalidando tudo aquilo que são as crenças delas, o caminho que ela percorreu, até para falar, essa é a carreira que eu escolho. O que você deixaria para ela? Para a pessoa que está iniciando a carreira, para a pessoa que está agora naquele momento assim, que faculdade eu vou? Compro um boi ou eu compro um carro? O que eu faço da vida? Para essa pessoa também. E o terceiro e último aspecto é para a pessoa que está chegando naquele momento de aposentadoria. Porque hoje, na história do Brasil, nós estamos com o maior número de pessoas que estão entrando na questão dos inativos, né, das pessoas que estão aí pensionistas, aposentados, mas que são ativas.
e que são pessoas que querem aí executar, fazer coisas novas. Então, para quem está começando, para quem está transitando, ou para quem está revivendo ou revigorando aquilo que já faz, o que você deixa de mensagem para essas pessoas, Ezequiel? Para as duas pessoas, as que estão transitando ou começando, eu acredito que vale muito a jornada de se conhecer e saber o que valoriza no que diz respeito a valores. Quem você é, o que você valoriza. Se você é uma pessoa que valoriza se entregar pelo outro, procure coisas relacionadas a isso. Como eu vou saber? Porque é uma pergunta profunda, Felipe. Se perguntar o que eu valorizo, quais são os meus valores. Muita gente hoje não consegue responder isso de bate-pronto. Vai precisar de um tempo para refletir e ter essa Porque resposta. também tem uma coisa legal, só desculpa te interromper, mas é que as pessoas lembram muito da música do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Até então as pessoas tinham um pouco mais de ideologias. E essas ideologias elas foram se perdendo no tempo, e nos últimos 10 anos eu vi isso acontecer com muita ênfase, que foi criar uma estigmatização entre algo que você acredita, entre uma ideologia. Só que, gente, ideologia é algo bom, né? Ideologia é algo que faz você se movimentar, que o próprio Fernando Moraes traz pra gente uma reflexão que ele fala assim, que a ideologia é como se fosse uma porta que está distante. E aí cada passo que você dá em direção a ela fica mais distante ainda. Então imagina assim, levantei, tô indo ao encontro dessa porta, ela tá ficando mais longe. Tô andando mais, ela tá ficando mais longe. Aí você fala, Felipe, mas por que você tá caminhando em direção a essa porta então? Porque é preciso caminhar. A gente não pode estagnar. E essa crença do movimento, ela tem que acontecer. Então esse reconhecimento do que é valor e de quais são as crenças, ela faz a gente se movimentar. Até pra gente ter saúde mental, para pegar um ônibus e ir trabalhar, para poder lidar com os boletos no final do mês, gente. Olha isso. É necessário a gente ter uma crença e acreditar que está fazendo a diferença em algo, né, Zé? Sim. Até mesmo porque, Fê, propósito eu entendo como sendo uma falta. Propósito é aquilo que a gente não tem e quer ter. Então ele vem acompanhado de algo que é chamado de esperança. Você precisa de esperança para ir atrás do seu propósito. Acreditar em você. Se você faz a jornada de se autoconhecer, e como que você vai saber quem é você? Olha para o passado. Mesmo que você seja uma pessoa começando a carreira ou já esteja na metade. 18 anos, dá para olhar para o passado. Dá, porque você pode olhar e pensar, eu fiz escolhas. Essas escolhas, elas aconteceram porque eu valorizei uma coisa em detrimento da outra. Quando você olha para isso e pensa, você encontrou seus valores. Você está encontrando, você está descobrindo eles. E os valores, eles não são fixos, eles podem mudar com o tempo. É uma construção. Muitos deles são uma construção. Então, para essa pessoa, o que eu daria de conselho? Olha para você. Viva essa jornada com muito prazer, porque você vai ter a chance de olhar para o espelho, ver você, sofrer menos as suas dores, ser mais feliz consigo mesmo. Quando você encontrar isso, aquilo que você resolve dentro de você, você vai encontrar fora de você pessoas sofrendo pela mesma coisa. Exato. Essa é a sua chance de fazer a diferença na vida das pessoas com isso. Aí pode morar a sua decisão da carreira que você vai seguir. Se você gosta de tecnologia e você gosta de ajudar as pessoas com o que você produz, ali você tem a chance de usar hoje algo que está muito em voga, a inteligência artificial, ajudar as pessoas a serem mais produtivas, ou aquelas que estão com dificuldade de entrar nessa jornada que está engolindo a gente. Você tem a chance de aprender com aquilo e levar aquilo para as pessoas e desenvolver uma atividade nova ou até mesmo fazer a parte da transição da sua carreira. Então eu acredito que tanto para a pessoa que está mudando quanto para que está começando, saber um pouco mais quem ela é, gastar um tempo olhando para si mesma, procurar apoio em uma empresa capacitada para poder fazer a análise dela mesma e trazer ferramentas ou as perguntas e direcionar isso pode ser de grande valia. Então, olhar para quem ela é, quais são os valores dela e a partir disso tomar a decisão. Porque é muito fácil, hoje é algo muito comum, infelizmente, as pessoas acordarem cedo, indispostas a trabalhar, começar o dia desejando que ele termine, esperar a semana acabar para poder ir para happy hour e sofrer segunda-feira no domingo. Quando você encontra aquilo que te move e de alguma maneira você acha como vincular aquilo com o que te traz retorno, porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro, aí você encontrou um motivo para poder seguir na direção do que você quer. E se tiver dificuldade,
de saber como conciliar as suas qualidades, as suas competências, os pontos fortes, os valores, com a área que você deseja, é onde você pode procurar um profissional, uma empresa para te ajudar a direcionar aquilo. Vale a pena investir, porque você vai dedicar muito tempo da sua vida dentro do ambiente de trabalho. Então, por que não gastar um tempo com isso para você poder acordar mais feliz na segunda-feira? Por que o happy hour não pode ser 8 horas da manhã da segunda? Exato. O momento que você trabalha dentro de si mesmo, você desenvolve aquilo que você tem. Você tem potência dentro de você. Eu vou lá e eu vou dar o meu melhor, eu estou motivado para aquilo. Eu acho que essa pode ser uma chave. Vai pensando agora, porque estava fora do nosso script, mas queria que você pensasse um livro que você indica, um filme que você indica, enquanto isso eu vou falando dos meus. Deve você poder pensar, tá? Pessoal, agora, recentemente lançado aqui no Brasil, né, no mundo todo, Divertidamente 2 é uma alternativa muito legal para poder conhecer como as emoções estão expressas no nosso dia a dia. Nós tivemos aqui a oportunidade de levar os consultores da FATD no cinema para poder assistir esse filme e poder discutir como essas emoções são trabalhadas, tanto nos serviços que nós desenvolvemos, mas também nós, né? Então a gente faz bastante discussões sobre essa questão das emoções no ambiente de trabalho, como que a gente faz essas trocas. Tem uma série bem interessante que eu queria deixar também, dica para vocês, The Boys, na Amazon, tá? A Amazon não tá pagando nada, nem merchandise, nem a Disney, nem Pixar, nem nada. Mas The Boys é uma forma muito hilária da gente compreender coisas que estão relacionadas à realidade, ao dia a dia. Então vale a pena acompanhar as temporadas que estão disponíveis no Amazon Prime. E um livro que eu sempre indico para todas as pessoas que estão iniciando na carreira de liderança. Está começando a pensar assim, olha, eu gostaria de me desenvolver, gostaria de saber como eu posso me tornar um bom líder. O Monge e o Executivo, de James Hunter. James Hunter, ele traz uma essência, como se fosse um beabá da liderança. E a essência está nas pessoas, né? Então, você olhar para o seu processo de liderança, o seu progresso, aquilo que você pode fazer para melhorar a vida das pessoas que estão à sua volta, vai muito ao encontro disso que nós conversamos hoje. Tem um livro? Tenho. Eu esqueci o nome da autora, mas o nome do livro não. É O Poder da Paixão e da Perseverança. Perfeito. O Poder da Paixão e da Perseverança. Da Perseverança. Ele é um livro que aborda sobre a capacidade da pessoa de encontrar a potência dentro dela com os resultados que ela produz, que isso são competências possíveis de se desenvolver e achar significado para a vida também, através do trabalho em si mesmo. O filme, eu vou no primeiro, o segundo eu não assisti, mas eu lembro que eu vi com a Melissa no cinema, quando a gente estava de férias do trabalho da escola, foi Divertidamente 1. Ela pulava de uma fileira de cadeira para outra, e eu chorando vendo o filme, porque foi muito impactante para mim. Com certeza ele é um que vale muito a pena. O 2 está assim também, viu, gente? O pessoal tá levando as crianças falam, quero ir embora. E os adultos lá chorando, acompanhando, porque realmente traz uma reflexão profunda sobre a gente. É algo que se conecta muito forte com a nossa história de vida de alguma maneira. E uma série que eu gosto muito é a Merli. Merli, ela tinha no Netflix, eu ainda não sei se tem. Não, ela saiu da Netflix, eu não sei nem onde encontrar Merli. Sim. Aliás, se alguém souber, puder mandar uma mensagem inbox pra gente, eu vou ficar muito feliz. Porque Merli realmente é uma série inspiradora, né, Ezequiel? M de Maria, E-R-L-I. Merli é uma série catalã de um professor de filosofia lidando com as questões da vida dele e dando aula para adolescentes sobre pensar melhor, sobre se posicionar de uma maneira diferente da vida. O que a filosofia traz para a vida, né? São os pensadores, os filósofos, e que está fazendo falta a filosofia hoje em dia, né? As pessoas estão buscando tantas respostas, e muitos profissionais, inclusive charlatães, estão chegando nas empresas falando assim, ó, essa é a resposta, os 10 passos para não sei o quê, e tal. Gente, a pergunta é muito mais importante do que a resposta. É ela que traz esse movimento para você criar a criticidade e olhar e falar assim, olha, o que dá para movimentar? Por isso, muitas vezes, não pensem em respostas, mas qualifiquem as perguntas, que não só na filosofia, mas no ambiente de trabalho, elas podem contribuir muito, né? Com certeza. Ezequiel, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela inspiração que você traz. Aí eu falo enquanto pessoa, tá? Você é uma inspiração para mim como amigo, como profissional. A FATD existe pela sua ajuda, pela sua contribuição. Isso eu não vou cansar de dizer nunca, e por isso que eu quis trazer o Ezequiel como nosso primeiro convidado, que foi a pessoa lá no dia 25 de março de 2015
que me abriu a mão até no momento que eu estava passando por uma dificuldade e virou para mim e falou assim, vamos fazer esse projeto da FATD dar certo. E graças a Deus hoje a gente está aqui fazendo ainda dar certo, né? Estamos caminhando nesse processo. Então, muita gratidão pelo seu conhecimento, pela troca, e você sabe que a FATD é a sua casa. Agradeço, me sinto em casa, é um prazer estar aqui. Como eu falei, é um prazer ter feito parte disso. Tenho uma grande admiração por você, porque você conduziu tudo isso, você acreditou no seu sonho, estava lá no começo, eu fui te apoiando em alguns momentos, mas quem viveu o dia a dia do empreendedor foi você. Você construiu a história, você estava sozinho, eu lembro de você num quarto começando, hoje você está com a empresa, pode trazer recursos para outras pessoas, espaço para elas trabalharem, se desenvolverem e levar a solução para as empresas também. Então, uma grande admiração por você. Parabéns. É recíproco, viu? Antes que a gente fique esse movimento de chorar, vamos lembrar que na semana que vem outro episódio aqui do nosso podcast. A gente vai trazer temas diversos aqui para vocês poderem acompanhar. Acompanhem as redes sociais da FATD, entre no nosso site até para ver as vagas que estão disponíveis no serviço que nós prestamos de recrutamento e seleção. Então nós fazemos essa captação, essa triagem, as entrevistas e entregamos os 3 melhores candidatos aí para as empresas, e você pode encontrar isso no nosso site, que é o www.fatd.com.br. Muito obrigado pelo seu tempo, por você acompanhar aqui os projetos e os programas da FATD, e eu conto com você na semana que vem, tá bom? Obrigado, Ezequiel. Obrigado. Até mais. Até mais.